Olá, viva então, muito boa tarde, já sabem, sempre de segunda a sexta-feira, cá estamos a partir das 7 para vos falar do Varzim. Olá, viva Sílvia, boa tarde. Olá Rui, boa tarde a todos os que estão daquele lado a assistir a mais uma edição do Hora Varzim aqui na Varzim TV e na Norte Litoral TV. Sejam bem-vindos. Hora Varzim, exatamente. Estás bem disposta? Estou. Eu já ouvi dizer que hoje andaste pelas esplanadas, a olhar o mar. Tu não ouviste dizer, tu leste isso alguns. Ah, pois foi, pronto, foi no Facebook. Estavas contente a admirar o estádio do Varzim, o mar, foi assim? Foi, e hoje tive o privilégio de lanchar sozinha em pleno estádio do Varzim, vazio, estás a ver, é um privilégio. Sozinha é um privilégio? Não há, eu costumo dizer que não há paisagem mais bonita e sítio mais acolhedor do que um estádio de futebol vazio, ali dá aquela imensidão, aquele silêncio, é inspirador. Opa, fico... Hoje fiz esse miminho a mim própria. Fui lanchar, os meus convidados já se devem estar a passar com a conversa, mas pronto. Fui lanchar à bancada do Varzim, sozinha. Olhar para o estádio, olhar para a relva. Sim, e a lembrar-me já agora do que aconteceu lá no sábado. Olha, tinha lá vestígios, o relevado lá em algumas zonas, a relva levantada, algumas faixas ainda das claques Aliás, isso foi uma coisa muito bonita de ver, a claque do Varzim, o apoio dos varzinistas e muita gente da Póvoa por lá, não é? O Varzim dos velhos tempos. O Varzim dos velhos tempos. Uma pequena amostra, porque nós somos muito mais do que aquilo que claro, e por isso é que até ao final da época, com esta coisa de querermos subir de divisão, vamos com certeza subir de divisão e ir o mais longe possível na Taça de Portugal, com certeza que os palveiros, os varzinistas vão apoiar cada vez mais o Varzim, não é? Esperamos que sim. Eu não espero, eu tenho a certeza, amiga. Eu tenho a certeza que sim. Ora, muito bem, vamos até lá fora. Olha, Cidade da Póvoa, está a anoitecer na Cidade da Póvoa de Varzim. Fantástico. Olha uma imagem estilo silhueta, não é? Está assim uma cidade... Aquilo ali é a Igreja Nossa Senhora da Lapa? Exatamente, ali ao fundo do casino, aquela parte mais alta do lado direito, ainda não tem as luzes ligadas, mas é o casino. E depois vamos a uma cidade onde estão, nesta altura, deixa-me cá ver, olha, 10 horas e 5 minutos da noite, estão 4 graus de temperatura. Onde é que achas que estamos? 10 da noite, 4 graus de temperatura. Alguém que já passou pelo Varzim mora nesta cidade. Alguém que já passou pelo Varzim mora nesta cidade, nesta altura estará por lá. Quem sabe até passar ali naquele passeio, ou de carro, sei lá, não sei. Não estou a ver. Eu vou-te dar uma ajuda. Ora, vê lá. Tá bom. Estás a ver? São Petersburgo, amiga. É ali que mora o nosso Luís Neto, não é? É, sim, é verdade. Ele mora aqui nesta cidade, estão 4 graus nesta altura e são 10 da noite, com mais 5 minutos. Portanto, lá é bem mais tarde do que aqui. Já jantaram com certeza, ou estarão a jantar, muitas pessoas. Mas é uma cidade muito movimentada. Hoje fiz este miminho também de viajarmos até uma cidade que... Então enganaste-me, disseste que ia ser Paris e pronto. Amiga, esperarás por Paris quando me apetecer. Está bem. Então. Verdade. Qualquer dia. Mas agradeço, não é mesmo? É uma imagem bonita. Não é? Acho que sim, uma imagem simpática. Muito bem, Sílvia, vamos se calhar recuperar alguns dos resultados deste fim de semana no que diz respeito ao nosso Varzim. Vamos. E então, o que é que tens para nos dizer? Conta lá. Pronto, para além então da vitória da equipa sénior, por 2-1 ao Estoril Praia na Taça de Portugal, e que obviamente toda a gente conhece, sabes, Rui, isto seria muito mais fácil se tu pusesses aqui umas condições de trabalho mais pequenas. O que é que aconteceu? Eu não estou a conseguir aqui mexer com o rato. Acho que o rato, porquê? O que é que se passa? Então eu vou dar a conhecer os resultados das equipas do Varzim que no passado fim de semana disputaram mais uma jornada nos respectivos campeonatos. Merece destaque a vitória do Varzim B no campeonato de Elite Pro Nacional. Eles receberam o São Martinho, que era o terceiro classificado. O Varzim, que só tinha tido uma vitória, julgo que na primeira jornada, venceu então por 2-1 o São Martinho, golos do Carlitos e do Moura, que foi nosso convidado, curiosamente. É verdade, na passada sexta-feira. Foi ele que marcou o golo da vitória do Varzim B no domingo.
Os Júniores no Campeonato Nacional receberam o Braga, perderam por 3-0, e os Juvenis A perderam pela margem mínima com o Nogueirense fora no Campeonato da Primeira Divisão Distrital. Depois tivemos os Juvenis B, que venceram a Escola Hernani Gonçalves por 4-0 no Campeonato da Segunda Divisão Distrital. E depois os Iniciados A, no Campeonato Nacional, venceram em casa o Boa Vista por 2-1. É caso para dizer que vingaram os nossos Júniores este fim de semana. Os Iniciados B, no Campeonato Distrital, golearam o Roriz, imaginem só, por 17-0. 17? É muito golo. Os Infantis A, da Primeira Divisão Distrital, perderam também pela margem mínima com o Maia Lidador, e os Infantis B da Segunda Divisão Distrital perderam com o Lessa do Balio por 3-2. Os mais pequeninos, fantástico, os Benjamins, que jogam no Campeonato de Futebol 7, estrearam-se este fim de semana nos respectivos campeonatos. Os Sub-11 golearam o Tircense por 9-0 fora, e a equipa B, os Sub-10, venceram também no estádio do adversário, Macieira da Maia, por 4-2. Isso é que foram goleadas. Os nossos pequenotes portam-se sempre muito bem. Muito bem. Grande futuro que tem o Varzim. O futuro está garantido. Goleadas. Preparem-se, não é? Sensacional. É a formação do Varzim ao mais alto nível. Olha, e por falar nisso, antes de ficarmos com os nossos convidados, nós vamos ter agora também a oportunidade de ter, à segunda-feira, teremos então uma análise, digamos assim, um comentário ao jogo do fim de semana da equipa A, e hoje convidamos para fazer esse comentário exatamente o jornalista João Couto, e por isso vamos ficar com essa análise ao jogo. Vamos a isso? Vamos. Vamos lá então, exatamente é isso que vai acontecer, tal como disse, todas as segundas-feiras vamos fazer a análise ao jogo. E então aqui no estúdio já temos precisamente o João Couto. Olá, viva João, muito boa tarde, vamos a isso, os comentários. Boa tarde. Efetivamente o Varzim acabou por derrotar na terceira eliminatória o Estoril Praia por 2-1, uma equipa da Primeira Liga, num jogo em que o Varzim encarou cara a cara com o adversário. Chegou facilmente à vantagem, por Nelsinho de grande penalidade, e depois, poucos minutos depois, o Varzim viria a sofrer um golo de uma forma incrível, num livre, em que a bola rasteira passou por vários jogadores, sem que ninguém tivesse tocado ou desviado, sendo então atribuído o golo ao seu centrocampista, o Tozé. O Varzim não se intimidou com isso, sentiu naturalmente o efeito, mas depois, e antes do intervalo, numa belíssima jogada e num bom passe, ainda do Nelsinho, ele tem sido um dos motores do meio-campo varzinista, acabou por fazer deslocar o Rui Coendrão e depois, à vontade, fintou o guarda-redes e estabeleceu o resultado final. O Varzim depois, na segunda parte, teve que, enfim, aguentar algum ímpeto da equipa do Estoril, jogou com muita cabeça, sabia de facto o que fazia, preenchia muito bem os espaços. O Estoril ainda criou uma ou outra situação, enviou já na parte final do jogo uma bola à barra, e, portanto, tudo isso fez ainda acicatar um pouco mais para os momentos finais, em que o Varzim só não fez o terceiro golo e mesmo o quarto, porque não calhou. Enfim, uma vitória, eu não diria que inesperada, mas um tanto ao quanto esperada, face àquilo que se passou, de um Estoril que já tinha a cabeça na Liga Europa, perante um Varzim que, como eu disse, nunca se intimidou com o adversário, que, apesar de não pertencer ao mesmo escalão, acabou por ombrear com uma equipa que está na Liga Europa, portanto, uma equipa com mais cotação nesta altura que a equipa Poveira. O Varzim continua na sua senda vitoriosa, naturalmente, isto é, em termos de início de temporada. Vai em segundo lugar no campeonato e não muito distante da equipa que lidera, neste caso, o Famalicão. Apenas um ponto separa estas equipas, o que faz com que o campeonato, na próxima jornada, o campeonato prossiga com vários jogos, onde o Varzim tem das 4 equipas que vão à frente na tabela classificativa. Portanto, entre o primeiro e o quarto classificado, o Varzim tem o adversário pior, dado que joga fora de casa e onde tem que se deslocar a Santo Tirso. Onde não é fácil, onde na época passada tanto perdeu como ganhou, se nos lembrarmos que teve lá uma vitória robusta, mas isso foi na fase da descida, segundo creio, por 4-0. Portanto, apesar de continuar na taça, o Varzim tem que também agora olhar para o campeonato, porque isso é o que interessa. A taça, naturalmente, tem o benefício de poder juntar mais umas receitas, de trazer um grande até aqui à Póvoa, portanto,
um clube mais cotado que o Estoril é da Primeira Liga, mas quanto mais longe o Varzim for em termos de taça, melhor, isto para os cofres do Clube Poveiro. Muito obrigado, então, João Couto, aqui a trazer-nos essa análise ao jogo do passado fim de semana, do passado sábado, essa vitória fantástica do Varzim, e que jeito nos deu e que alegria nos deu a todos nós poveiros. Aliás, foi um fim de tarde de festa, precisamente na Póvoa de Varzim. E agora, Sílvia, vamos para o nosso programa. Com certeza que também festejaste de que maneira no passado sábado, mas hoje temos aqui também dois convidados muito, muito especiais. Exatamente, festejei muito, foi um jogo inesquecível que se viveu do primeiro ao último minuto, e eu acertei no resultado, Rui. Pois foi. Se bem te lembras, eu disse que íamos ganhar 2-1. E é verdade. Também aqui, não? É verdade. Olha, mas eu disse 3-1, e eu acho que estive mais perto de acertar, porque o Varzim podia ter ganho por 3 ou 4. Essa é que é a grande verdade. Mas sabes que agora, depois do jogo estar feito e termos vencido, se calhar as pessoas, agora é fácil falar, mas antes do jogo é incrível que se sentia, e eu que andei ali, não é, junto ao balneário e perto dele, sentia-se um clima de confiança muito grande entre isso é muito os bom, jogadores, sabes? E as pessoas da estrutura, e às vezes isso é que também conta para o sucesso dentro de campo. Mas pronto, sobre esse jogo se calhar falaríamos na quarta-feira, vamos tentar trazer aqui algum jogador do plantel sénior para nos falar sobre essas emoções. E eles hoje estão de folga, não é? Hoje estão de folga, nós também demos descanso. Não vamos privar de gozar o dia inteiro de folga. Hoje temos então aqui o escalão de iniciados do Varzim, o treinador da equipa A, o Ricardo Batista, que, como eu te disse há pouco, venceram o Boa Vista este fim de semana, no passado fim de semana, por 2-1, e o Batista está acompanhado pelo Pedro Coelho, que é o diretor do escalão, um jovem diretor da formação do Varzim e um excelente conversador, Rui. Pronto. Obrigado aos dois pela presença. Obrigado a nós. O Pedro estava-me aqui a perguntar se o programa ultrapassava 1 hora, e disse que dependia do que ele fosse falar, ele e o Ricardo Batista. Por isso, Pedro, se depende de ti, se estendes na conversa, podemos ficar aqui 2 horas, não é, Rui? Se estiveres assim com um bocadinho de pressa, aposto que o Pedro é um bom garfo também. Isso quer dizer que nos vai-nos convidar a seguir para o jantar. Esta pergunta dele talvez tenha a ver com o facto... Tenho jantar à espera. Uma mariscada, não sei, qualquer coisa em cima da mesa à espera dele. Ainda estamos à espera do convite também. Sim, também, não é? Pode ser que ele nos leve a todos no final. Estão convidados desde já. Pronto, vou telefonar para casa a dizer que já tenho onde ir. Mas Rui, tu um dia destes, se tiveres a oportunidade, adiciona o Pedro Coelho no Facebook. Eu acho que já está. Já somos amigos. Percebeste disso? Que 90% das publicações do Pedro são pratos. Olha, agora que me falas disso, pois é, agora é que eu estou a ver. Mas é mais no Instagram também. Mas olha, irei estar mais atento agora a partir. Olha, quando formos hoje jantar, irei ver o que é que ele vai fazer com as fotografias. Pronto. Hoje ele vai pôr lá um rissolzinho. Não é, Pedro? Olha, muito bem. Queres começar tu? Ou... Não, começa tu, amiguinha. Vamos lá. Eu queria, então, pronto. Normalmente aqui o Hora Varzinha tentamos ter uma conversa o mais informal possível, mas também sem deixar de falarmos do que é importante, e neste caso que é o escalão de iniciados e concretamente a equipa A, a equipa principal que está no Campeonato Nacional, que é treinada pelo Batista. Vou dispensar o Ricardo, ou preferes Ricardo ou Batista? Não, pode ser Batista. Que tu começaste esta época, assumiste a equipa A dos iniciados, pensando tu que ias treinar a equipa no Campeonato Distrital, certo? É isso. Até que depois recebemos a grande notícia de que o Varzim... Exatamente, era uma hipótese aberto, que depois se concretizou. Ficamos todos felizes, como é lógico. Acho que é prestigiante para o Varzim, está no escalão máximo da faixa etária, neste caso sub-15. E como é que tu viveste esse momento? Foi, já falamos uma vez sobre isso, foi um sentimento de, principalmente, responsabilidade. O principal escalão, sabendo a série em que estávamos, que era uma série B, que no meu ponto de vista é a série mais competitiva de todo o Campeonato Nacional, seria um nível de dificuldade bastante elevado.
passava por preparar os miúdos para que eles começassem o campeonato preparados, sabendo que todos os jogos seriam jogos disputados até o último minuto, até a última jogada, até o último segundo. Mas, como eu te disse, é um sentimento de satisfação, como é lógico, mas de grande responsabilidade, sabendo que estamos no escalão máximo da faixa etária em que está. Lembro-me que na altura nós falámos até numa entrevista para o site do Varzim e que tu abordaste o facto de teres pegado também na equipa que tinhas treinado no ano anterior. Exatamente. Por isso foi também uma mais-valia. Como é lógico, já este plantel, cerca de 90%, vem do ano passado. No ano passado tive o privilégio de trabalhar com eles, quando me foi proposto acompanhar os miúdos para a equipa A. Fiquei contente por conhecer o grupo, por saber a qualidade que eles têm, por saber o empenhamento que eles colocam, quer diariamente nos treinos, quer em jogos, e continuo com essa convicção que esta época tinha tudo para dar certo e nós atingimos os nossos objetivos. Como tu disseste, a série é bastante complicada e está-se a ver isso nos resultados, não é? Exatamente, são todos resultados pela margem mínima. Que campeonato é este? Como é que está a ser o vosso percurso? Como é que analisas? O nosso percurso, neste momento, acho que tem sido positivo. Começamos mal, perdemos o primeiro jogo em casa com o Moreirense, na segunda jornada fomos a Penafiel e não conseguimos também trazer de lá pontos, perdemos. E quer se queira, quer não, perder os 2 primeiros jogos pode fazer os miúdos duvidarem. Eu nunca duvidei da qualidade deles, mas os miúdos em si e o grupo podia começar a duvidar um bocado da qualidade e qual seria o seu desempenho neste campeonato. Mas com trabalho, nada se consegue sem trabalho, conseguimos inverter essa situação, conseguimos 3 vitórias seguidas, que nos deu logo ali uma margem. Dragon Force, Vila Real e Leixões em casa. Depois entramos agora numa sequência de 5 jogos em que 4 deles são fora. Fomos ao Paços de Ferreira, que na altura era o segundo classificado, e tivemos a vencer, mas depois na segunda parte perdemos 3-1. Na semana passada fomos também ao terceiro classificado, que neste momento é segundo, o Rio Ave, e conseguimos pontuar no último lance do jogo, como eu tinha dito ainda há pouco. Todos os jogos são disputados até ao apito final. No último lance conseguimos empatar o jogo, conseguimos repor a justiça no marcador. Foi um prémio também para toda a equipa. E ontem recebemos uma equipa também dos primeiros classificados, estava em quarto lugar. Recebemos o Boa Vista em casa, uma equipa que me surpreendeu pela positiva, bastante bem organizada, com bastante qualidade individual e coletiva. Mas a jogar em casa, demonstrando mais uma vez que somos muito fortes e vencemos, conseguimos dar a volta, tivemos a perder na segunda parte, faltava pouco tempo para acabar, mas os miúdos demonstraram mais uma vez o espírito guerreiro que têm, o espírito combativo, com muita alma, com muita raça, conseguiram dar a volta e conseguimos virar o jogo quase perto do final e penso eu, foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte. Já agora, que mensagem é que passaste assim ao intervalo para... O intervalo do jogo estava empatado. Estava empatado ao intervalo. 0-0, com alguma predominância do Boa Vista, uma ocasião de golos para nós, 2 bolas no poste para eles. O que é que disseste aos miúdos para depois eles... Primeiro alertá-los para a qualidade do Boa Vista, fazer algumas correções que deveriam ser feitas, mas motivá-los e lembrá-los que eles já tinham passado por grandes jogos, por dificuldades, por grandes adversidades que tinham conseguido dar a volta. Aquele jogo nós podíamos fazer muito mais e melhor, e a segunda parte foi exemplo disso. Sofremos um golo praticamente na única vez em que o Boa Vista foi à nossa baliza e o resultado foi, no meu entender, foi justo. Estamos a falar de miúdos com idades entre os 14 anos. Eles já têm essa capacidade de assimilação da mensagem do treinador, do discurso? Eu, 14 anos, por bem dizer, são homenzinhos, né? Muitos deles já percebem, já entendem, têm qualidade também, sempre foram muito bem trabalhados, tiveram o prazer de trabalhar com o treinador, neste caso muita caixeira de infantis. Eles já no ano passado, quando vieram para os iniciados B, fiquei surpreendido pela positiva, pela qualidade do grupo e pela qualidade individual dos atletas, e eles têm trabalhado todos os dias, porque eles estão numa fase de evolução e importante nesta fase etária deles, é que eles continuem a evolução deles, e acho que isso tem acontecido. Vocês agora vão terminar a primeira volta com uma deslocação ao Porto. Exatamente, vamos Porto, que é o primeiro classificado. No sábado, exatamente. E como é que vais abordar então esta preparação do jogo? É mais um jogo. Sabemos que temos que competir, sabemos que é uma equipa bastante forte, só tem vitórias no campeonato.
praticamente ganhou todos os jogos folgadamente, é o melhor ataque, é a melhor defesa, é um assumido candidato ao título, mas nós temos as nossas armas, vamos fazer o nosso jogo e vamos fazer o nosso melhor, vamos honrar mais uma vez a camisola do Varzim, que é o que temos feito fim de semana após fim de semana. Batista, eu tenho aqui uma pergunta que de repente se me surgiu e eu acho que é interessante. Hoje em dia os jovens, os miúdos, grande parte deles, porque são do Norte e porque o Futebol Clube Porto tem ganho muitos campeonatos, todos eles são do Porto. Como é que se motiva um jovem, um miúdo de 14 anos, que se calhar é portista, a marcar golos ao Porto? Acho que neste momento vou discordar. Acho que eles acima de tudo têm que ser varzinistas. Isso tem que imperar. Isso é uma boa resposta. Politicamente correta. Acima de tudo tem que ser varzinistas. Se eles são varzinistas, não há maior orgulho, penso eu, e eles transmitem isso, como eu disse diariamente e todos os fins de semana, do que vestir aquela camisola albinegra, e certamente que eles no domingo irão entrar no Olival contra o Futebol Clube do Porto como se fosse contra um adversário qualquer, motivados, com um orgulho enorme de vestir aquela camisola e preparados para honrar o nome do Varzim e fazer o melhor possível. Olha, grande resposta, adorei, muito bem, é assim mesmo. Eu vou agora introduzir aqui o Pedro Coelho, o diretor do Escalão. Pedro, antes de tudo, e porque conheces muito bem o treinador da tua equipa, o Batista é uma pessoa que, eu, pelo menos, vou também dar a minha opinião. O programa, quando começa com estas opiniões, começa a ficar perigoso. No dia a dia com o Batista, e vou ser o mais sincera possível. Quando a gente está com o Batista, por exemplo, quando ele vai lá ao estádio, e o Batista está sempre na maior, é assim, super descontraído, não é? E se tiver ali um conjunto de pessoas, a gente olha para o Batista e diz, ele não é treinador de futebol, não é líder, porque ele é tão descontraído. Como é que o Batista é como treinador? Boa tarde e obrigado pelo convite. E já disse isto no sábado e vou dizer outra vez, não quero mais dizer, felicitar a toda a estrutura do Departamento de Comunicação pelo excelente trabalho que têm feito. Isto de falar do Batista é sempre complicado porque estou a falar de um amigo, não é? Mas, e depois há uma série de condicionantes porque nós somos amigos e porque durante o jogo vivemos emoções muito fortes e depois é preciso serenar os ânimos e para pensar a semana. Mas o Batista, discordo que não seja líder, não é? Discordo que não seja treinador, mas às vezes pode não parecer, mas que o é isso é indiscutível, sem dúvida. E que é uma pessoa a dar provas no clube, claro, não é? E que é uma pessoa fácil de se gostar, também o é, com toda a certeza. Agora, eu com o Batista tenho uma relação, como sempre tentei ter com toda a gente que trabalhei na estrutura. Com algumas pessoas funcionou, com outras não. Que o Batista tem funcionado até hoje e espero que as coisas continuem a funcionar, que é a amizade, o estarmos à vontade um com o outro, o respeito mútuo e o saber qual é a função de cada um. O Batista tem as funções dele, eu tenho as minhas, gerimos muito bem os papéis de ambos e quer ele respeita-me muito, quer eu respeito-o muito, e quando assim as coisas e as condições surgem naturalmente. E o nosso esforço ainda vem mais facilmente porque nos sentimos motivados para agradar e para dar as condições às pessoas, porque além do Varzim merecer, o Varzim também é as pessoas, e as pessoas merecem a nossa dedicação a 300%. Eu acho que entre os miúdos e o treinador tem que haver aquela química, não é? E há certamente com ele, não é? O que é que certo. Como é que é a relação dele? Eu pergunto a ti porque certamente ele sim, perguntar-lhe a ele, não é? Sim, exatamente, mas só uma ressalva. Falando na ligação dos jogadores com o treinador, também temos que, apesar de não estarem aqui presentes, fazer uma nota e dizer que eu sou o líder, entre aspas, como treinador principal, mas tenho o meu treinador adjunto, o Paulo Brioso, e o meu operador físico, o Henrique. Também é importante, eles também são bastante importantes neste projeto. Parte também. Exatamente. Foi uma parte importante. O Batista, com os miúdos, eu acho que nós estamos neste momento a ter o privilégio de trabalhar com uma geração um pouco diferente, porque há um bocado falavas dos 14 anos e esta geração parece-me, de todas aquelas que me foram passando pelas mãos, que no seu todo é mais madura do que outras que já me passaram. E isso ajuda na relação treinador-jogador. O Batista, como na relação com os miúdos, é como eu acho que qualquer treinador deveria ser. Há horas para brincar
e há horas para se trabalhar a sério, e sempre foi muito, como é que eu ia dizer, sempre foi muito linear nas abordagens que fez, sempre soube muito bem gerir isso, e há momentos em que nós brincamos, momentos em que nós somos quase amigos, os jogadores, os treinadores e os diretores, somos quase como uns amigos, e há os momentos em que eles têm que perceber que é para falar a sério e para trabalhar. Batista, e como é que é o Pedro como diretor? Boa pergunta. O Pedro que Pedro não tem feitio fácil. O Pedro é um homem, nesse caso, um homem de emoções. E eu também já tenho o prazer de trabalhar com ele há 2 anos e já, como ele disse, temos uma relação extra-futebol, de amizade, e já começo a conhecer e saber que o Pedro está de bom humor é a melhor pessoa do mundo, não, estando de mau humor. É percebê-lo, é perceber. Muita paciência, eu quando vejo que ele está de mau humor, limito-me à relação básica. Não sei que não é nada comigo, sei que não é nada comigo, porque graças a Deus nunca tivemos os seus chatices, mas percebo e deixo estar no canto dele, e se precisar de alguma coisa, comunica. Ele não é por estar de bom humor ou de bom ou mau humor que vai deixar de fazer o trabalho dele com qualidade. Só que nem toda a gente está sempre bem disposto, não é? Mas quando está bem disposto, é a melhor pessoa do mundo, e é o melhor diretor, e os miúdos de certeza que colaboram da mesma opinião que eu, que certamente que é o melhor diretor que eles já tiveram na formação. Nunca falta nada aos miúdos, e sabendo das dificuldades que o nosso clube passa, porque passa por elas, chegar ao domingo e saber, e durante a semana também, que os miúdos não nos vai faltar nada, é um motivo de orgulho. Um motivo de orgulho, e os miúdos já começaram a perceber isso. E também quando estão lá dentro, estão a correr por eles, estão a correr pelo clube e estão a correr por pessoas que trabalham para eles, e o Pedro é uma delas, de certeza. Exatamente. Um clube com dificuldades, com muitas lacunas, nós sabemos disso, que trabalhamos lá diariamente, não é, Pedro? A formação, posso dizer que é um dos grandes amores da tua vida, a formação do Varzim, certo? Certo, e em relação a isso, uma vez eu escrevo muito na minha página pessoal do Facebook, e já escrevi isso uma vez. Não sou daquelas pessoas que sempre disse, desde que conhece o Varzim, que eu conheço o Varzim desde que nasceu, que sempre deu grande importância e grande atenção à formação. Não sou. Agora, desde o momento em que tive o privilégio de entrar na estrutura, realmente foi um amor à primeira vista, e apaixonei-me muito por aquilo e por tudo aquilo que envolve. Agora, realmente, quando falam do mau humor, o mau humor vem também um bocado, às vezes, pelas faltas de condições que existem, e por algumas lacunas que às vezes possam existir, e o meu feitio não me deixa ser um bocadinho compreensível com essas coisas. E depois quem paga acabam por ser pessoas como o Batista, que me deixam falar durante 10 minutos aos berros, e só ouve e abana com a cabeça, e depois lá no fim lá me dá o conselho dele, e as coisas acalmam. Em relação àquilo que há um bocado o Rui introduziu com o Batista a falar do Porto, e quem fala do Porto fala de outros clubes, Benfica, Sporting, clubes que dão muitas condições aos miúdos, e outros clubes mais pequenos que também as dão, e que às vezes nós não as podemos dar, e eu não posso fazer para toda a gente, faço para as funções que tenho, procuro sempre dar o carinho e a atenção necessária aos miúdos para que eles se sintam bem. Enquanto as coisas correrem bem, vamos sempre procurando sempre solucionar as coisas. Quando as coisas correm mal, vamos nos sentar, reunir e conversar para que as coisas corram bem. Agora, acho que a minha função é essa, é garantir que os miúdos têm as condições básicas. Com tantos clubes a fazer concorrência, digamos assim, e nem é preciso às vezes falarmos em clubes grandes, há clubes de menor dimensão que já começam a ter melhores condições de trabalho, digamos assim, não é? Porque o Varzim vale-nos muito a ajuda da Câmara com o Complexo Desportivo Municipal para minimizar um bocado, não é, as lacunas. Ainda assim, temos centenas de miúdos, não é? Todas as épocas no Varzim. O que é que a formação do Varzim tem, Pedro, de tão especial, que ainda que as condições de trabalho não sejam as melhores nem as ideais em muitas situações, ainda que haja muitas lacunas, continuemos a ser assim tão fortes? Sim, é assim, a formação do Varzim tem uma coisa, tem um contacto pessoal muito próximo.
que se calhar não existe noutros clubes. Eu, por exemplo, passa um miúdo por mim que não é do meu escalão no campo de treinos ou no sintético, eu sei o nome dele, ele sabe o meu nome. Se calhar noutros clubes isso não acontece. E aquilo que eu procuro, porque só posso falar por mim, transmitir aos miúdos é a emoção, a raça, o orgulho, festejar cada golo como se fosse o último das nossas vidas, festejar cada vitória como se fosse a última das nossas vidas e dia após dia, superação após superação, vitória após vitória, ir aumentando o amor que os miúdos sentem por nós e pelo clube. Eu acho que, por exemplo, nós na semana passada obtivemos o empate com o Rio Ave no último suspiro. O empate foi um jogo de emoções, um jogo em que festejamos muito, e são esses momentos que aumentam o amor e o sentimento que os miúdos têm pelo Varzim. E a formação não é um trabalho imediato, é um trabalho contínuo, e nesse trabalho contínuo nós temos que procurar alimentar o amor que os nossos jogadores e os nossos atletas têm pelo clube. Acima de tudo, vocês na formação lidam com sonhos de crianças, sim, com expectativas. Todos eles têm o sonho de ser jogador de futebol, todos eles têm o sonho de chegar à equipa sénior do Varzim e muitas vezes vocês são deparam-se com situações delicadas, não é? Certo, lidar com os sonhos dos atletas penso eu, para mim, é a nossa motivação, digamos assim, porque eles estão lá pelo Varzim, estão lá por eles e estão lá pelo sonho deles. Agora, quando às vezes isso extravasa os miúdos e passa para pais, para familiares, aí é que as coisas já se complicam um bocado. Os miúdos sonham, mas os miúdos são corretos connosco. E muitas vezes, quando os sonhos passam para fora do campo, aí é que as coisas já se complicam um bocadinho. Se intrometem em demasia? É assim, se estivermos aqui para falar da minha equipa e desta época, os nossos pais até ao momento, e já tenho 1 ano e meio de trabalho com eles, são fantásticos, sabem estar, sabem qual é a função deles, respeitam-nos muito e temos uma coisa espetacular. Vila Real, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, onde quer que vamos, jogamos sempre em casa. E quando eu digo jogar em casa, sentimos-nos mesmo em casa, porque eles cantam, porque eles incentivam-nos, porque eles apoiam-nos e respeitam-nos muito. Respeitam as nossas regras, respeitam o nosso espaço, respeitam-nos muito. No passado já tive vários problemas, sempre muito bem resolvidos por quem coordenava, mas foram problemas que me foram desgastando e que me foram deixando triste e duvidando se realmente isto faria ou não sentido. Mas felizmente sempre tive o apoio de quem coordenava, que soube resolver muito bem as coisas, mas principalmente quando os pais têm sonhos muito grandes para os miúdos e às vezes eles ou não jogam ou não são convocados, os pais falam para nós e dizem-nos coisas que nos fazem perguntar assim, quer dizer, nós estamos a fazer um esforço sobre-humano para estar aqui e no fim põem em causa a nossa lealdade para com os miúdos. E nós gostamos muito dos miúdos e queremos o melhor para eles. Agora, o Batista, quando vai fazer a convocatória, só pode convocar 18. Quando vai fazer o 11, só pode colocar o 11 em campo. E os pais têm que entender isso. Batista, como é que é lidar com os sonhos dos teus jogadores? Como é que é aquele momento de decidir que para este jogo vou levar estes e aqueles vão ficar de fora? Primeiro é sempre saudar e é bom perceber que eles têm esse sonho, não é? Andar lá por andar não tem lógica, isso é uma das coisas que eu te digo. Ninguém é obrigado a andar lá, quem anda lá é por gosto e porque tem qualidade. E alimentar esse gosto, certeza que está o sonho por trás. Um sonho de um dia subir a tornar-se jogador de futebol profissional e na equipa sénior de Varzim. Da minha parte, cabe-me também, relativamente aos miúdos, alertá-los que nem toda a gente vai ser jogador de futebol. Acho que é importante nestas idades dosear, saber dosear o sonho dos miúdos, fazê-los perceber que num plantel, se derem 1, 2 jogadores de futebol profissional, já é muito bom. Mas, como eu te disse, é motivador e perceber que eles estão ali todos atrás de um sonho e que lutam por ele e que têm que fazer tudo por eles, mas alertando que é muito difícil e que eles têm que trabalhar muito e que nem todos podem ter muita qualidade, mas há fatores externos que às vezes podem não conseguir chegar lá. De que é fácil chegar lá e mas não é bastante difícil e acho que cabe-nos a nós, e desde muito cedo também. Exatamente, que lidamos com eles diariamente, fazê-los perceber isso, que eles têm que lutar por isso, mas têm que perceber que é muito difícil. Mas só com trabalho é que eles no final é que vão perceber se conseguem ou não. Sem trabalho é impossível. Trabalhando diariamente, trabalhando
todas as épocas, independentemente de jogarem ou não jogarem. Eu digo muitas vezes isso. Eles, cada atleta treina para ele, não é? Vão passar por vários treinadores à partida, comigo podem jogar mais minutos, menos minutos, no próximo ano o treinador pode contar com eles, mais ou menos. E eles não podem se deixar nem ir abaixo por não jogar ou não jogar tanto como pretendem, têm que trabalhar, porque não a seguir podem ter o treinador que aposte neles, e se eles durante o ano de transato não jogaram tanto, mas todos os dias trabalharam, vão estar em melhores condições. Nunca podem parar de trabalhar e parar de acreditar. Isso é a mensagem principal. Há também essa questão de à medida que vão passando de escalão para escalão, hoje jogam, no escalão a seguir podem não jogar, ou o contrário, não é? Exatamente, Isso nunca... É tudo muito imprevisível, não é? E são treinadores diferentes que eles vão apanhar ao longo da formação. E mesmo com o mesmo treinador isso pode acontecer. Eles têm evoluções também, diferentes. Também. Eu falo por mim, atletas que no ano passado fizeram muito poucos minutos e que este ano estão a ter mais minutos, outros atletas que jogaram praticamente a época toda, este ano não estão a jogar tanto, não por mérito deles, mas por mérito de outros colegas que estão a trabalhar, tanto como eles, e tiveram a oportunidade e estão a lutar e agarraram. Mas o campeonato é longo e certamente terá haver muitas mais oportunidades para toda a gente. É nesse campo que, para além do papel do treinador, do diretor, das pessoas do clube, o papel dos pais é fundamental. Se Exatamente. Um filho não joga, se veio de uma época em que era titular e na época seguinte já não joga, não podem fazer daquilo também um filme, não é? Sim, porque tem que ensinar o miúdo também a lidar com a situação. O ideal é que o pai tenha sempre, entre aspas, a mesma mensagem que o treinador tem. Claro. Tá. Agora, como é lógico que eles não estão dentro do balneário, e não sabem, mas os miúdos, por si só, já como eu disse, já são homenzinhos, têm que perceber, e eu acho, sinceramente, que têm um grande grupo e todos são úteis, quer o que tem mais minutos ou que tem menos, ou que ainda não jogou, ou que já jogou os jogos todos, para mim são todos iguais, eu conto com todos e são todos importantes nesta época. E em termos pessoais, Batista, tens ambições a nível de como é lógico. Se os miúdos têm, acho que também é legítimo eu ter. Passo a passo. Entrei na formação há 5 anos atrás, tive 2 anos como adjunto com o Pedro Soares, 2 anos importantes para mim, na equipa dos meninos, fizemos sempre 2 bons campeonatos, agora 2 anos em terceiro na primeira distrital, campeonato muito competitivo, depois tive a oportunidade de assumir como treinador principal, tive 2 anos nos iniciados B, 2 anos em que correram também muito bem a nível pessoal, e acho que o trabalho desenvolvido foi de qualidade. Formação académica, não é? Sim, formaste em engenharia civil. Fui-me formando também dentro dos possíveis na área também de treinador de futebol. E foi como eu te disse, acho que tem sido gradual, depois assumi uma equipa iniciados B, estive lá 2 anos. Este ano estou no Campeonato Nacional, uma nova experiência para mim também, e para já acho que tem sido positiva. Tu também foste atleta da formação do Varzim? Foi. Estive no Varzim na formação durante 7 anos. Treino no escalão de infantis, fiz infantis, iniciados, juvenis e júniores. E quais são as melhores recordações que tens desse Todas elas, todos os anos, é que eu muitas vezes comento isso e não sou o único a comentar isso com os miúdos, que estes anos são os melhores anos da vida deles pelo menos em termos desportivos são de certeza. Depois chegas ao futebol sénior e as amizades já são menos, já é mais um ambiente mais profissional e de trabalho. Ali é juntar o lazer. Exatamente, ficam memórias para o resto da vida. Exatamente, ficam amigos para a vida. Ainda hoje és amigo de... Sim, bastante. Em 7 anos joguei com muita gente. Tens alguns amigos que se ingraram no futebol? Sim, como eu te disse, que é por geração, se 2 derem ajudas de futebol já é muito bom. E da minha geração ainda deram alguns. O Marafona, que está no Moreirense, é de 87 como eu, o Luís Neto, de 88, jogava comigo, André também chegou a fazer alguns jogos comigo e por aí fora, bastante. Pedro, tu passaste ao lado de uma grande carreira de guarda-redes. Não, eu como vocês disseram antes do programa, quando o programa já começou, que eu sou um bom garfo e as minhas condições físicas não têm permitido que eu fosse um grande guarda-redes nem um grande atleta, porque correr à volta do campo cansava muito. Sim, eu ter que abdicar, ter que fazer uma alimentação assim muito regrada, digamos que... Não, eu tive, como é lógico que toda a gente tem um desporto quando é mais novo, eu tive a minha caminhada no Interfreguesias, onde aprendi muito e onde cresci muito. Surgiu uma outra vez a oportunidade para vir para o Varzim, mas depois acabou-se por não consumar. Na altura que eu queria, não reunia as capacidades individuais para entrar neste clube.
mas aprendi muito no Interfreguesias e foi onde fiz muitos conhecimentos e muitos contactos esses que depois mais tarde as pessoas reconheceram e quiseram que eu entrasse no clube como diretor. Salientar, desculpa lá, Silva. Tinha dito os atletas com quem tinha partilhado balneário, esqueci-me também que está assim grande no futebol, está longe de nós, mas está a fazer também um bom percurso, que é o Iazal, está bem longe. Tu partilhaste balneário com o Iazal? Também. São memórias para a vida. Muito bem. Eu vou aproveitar que tenho aqui o Pedro, que o Pedro é neto de um grande varzinista também, que talvez por motivos de saúde, não sei bem, ou até por desgaste também, porque ele apanhou aquelas emoções fortes e desilusões grandes do nosso clube, que é o professor Fernandes, professor Eduardo Fernandes. Pedro, tu praticamente cresceste a ouvir com o Varzim na tua casa, não é? A ouvir falar do Varzim. O que é que o teu avô te deu de melhor em relação a isso? O meu avô foi quem me trouxe para o Varzim. O meu irmão é sócio desde que nasceu, eu não tenho esse privilégio, e o meu avô muitas vezes, para me enganar, falsificava cartões de sócio do Varzim e dizia para eu me ficar contente, lá me entregava o cartão de sócio, mas eu fui sócio só a partir dos meus 8 anos. O meu avô, o que me trouxe de melhor, digamos assim, para mim, foi as emoções, foi eu ser um homem de emoções, digamos assim. O meu avô também era frenético, também tem histórias que nunca mais acabam no Varzim. Eu lembro-me a primeira vez que fui ao futebol foi um Varzim FAF, acabei dentro do carro da polícia porque o meu avô lá se desentendeu com o diretor do FAF, andou lá à cabeçada e eu acabei dentro de um carro da polícia. São essas histórias que me marcam, são essas histórias. Onde é que vem, então, são essas histórias que ficam. Que ainda no sábado te vi quase a saltar para dentro do campo para te fazer já lá. Eu costumo dizer aos miúdos, o Pedro que está a ver os séniores não é o Pedro que depois vem falar convosco durante a semana. Eu tenho histórias com o meu avô que nunca mais acabam. As histórias que ficam são as histórias, digamos assim, menos ortodoxas. Eu, por exemplo, lembro-me de ir ao bolso do meu avô, roubar-lhe o isqueiro do tabaco sem ele saber, aquecer as moedas e mandar ao árbitro no jogo. São histórias que ficam. Claro que nunca magoei ninguém, nem nunca fiz mal a ninguém, mas são coisas que me marcam. Agora, o meu avô foi uma pessoa que sempre esteve muito ligado ao ex-presidente, ao Dr. Lopes de Castro, que são amigos, que mantêm essa amizade e esse contacto. E o meu avô foi uma pessoa, lá está, de emoções, e que o feitio difícil que eu tenho também foi um bocado herdado dele. E o meu avô assumiu muito a culpa daquela não inscrição na segunda liga. Depois da entrada do presidente Pedro Faria, alguns de nós discordam, outros concordam. O meu avô também se foi afastando com algumas coisas que se foram passando, questões de saúde também prendidas presas a algumas situações familiares que nós temos, principalmente a minha mãe e o meu avô, e foi-se afastando um bocadinho do Varzim por algum desgaste. Agora, é certo que continua atento, continua a ouvir. Com ele? Converso poucas vezes. Ele dá-te conselhos? O conselho que o meu avô me dá é sai de lá porque só estás lá a perder tempo e gastas muito tempo e gastas muito dinheiro e essas coisas. Não, mas há um conselho que o meu avô me deu e que eu ainda não consegui assimilar muito bem, que foi que uma vez, quando tinha os meus 12 anos, penso eu, 12 anos, dei uma entrevista na altura ao Comércio da Póvoa, ainda existia o Comércio da Póvoa, e dizia lá que o meu sonho era ser economista e um dia vir a ser presidente do Varzim. E o meu avô disse-me que estás lá sempre nos jogos, a insultar o árbitro, a correr de um lado para o outro, depois quando tu fores mais velho, que quando estás a presidente do Varzim, as pessoas vão dizer, olha o maluquinho que quer ser presidente do Varzim. E ainda não me consegui ter a serenidade para me controlar em jogos de séniores. Mas a verdade é que hoje em dia, para ser presidente do Varzim, é preciso ser maluco. E eu sou um bocado, digamos assim. Eu digo isto ao próprio presidente, ao Pedro Faria. Quem se mete, maluco é que se mete. Quem se mete na gestão num projeto como o Varzim, um projeto difícil e um buraco um bocado que era mais fundo e agora já tem mais alguma terra do que o que tinha, tem que ter, não pode ter a sua consciência na plenitude, digamos assim, mas só revela um grande amor, uma grande dedicação, e eu ainda mantenho esse sonho, um dia quiçá vou concretizá-lo. De ser presidente do Varzim.
Oxalá seres meu patrão, se ainda lá estiver, se eu for teu patrão, está prometido um aumento salarial. Era isso que eu te ia dizer. Ainda bem que existe a Varzim TV, que isto fica está no registado, está registado. O YouTube deve perpetuar assim no tempo, fica aqui registado. Eu já, se calhar, já vou ser mais velhinha na altura, se calhar. Fica a promessa. Nem sei se ele vai aproveitar já para. Fica a promessa, aumenta a Silvia e corta o Zé Carlos. Isso não. Isso matavas o Zé Carlos. Vamos aproveitar também para falar um bocadinho sobre o Varzim atual, a nossa equipa. Eu gostava de vos ouvir falar sobre se estão a gostar do que estão a ver, se estão com expectativas para a presente época, se tem algum jogador... Começo eu? Podes começar tu. Não, o Varzim tem, penso eu, que reuniu as condições necessárias para subir de divisão nesta época. Tem uma equipa técnica capaz, reconhecida e com provas dadas, que o Mr. Paneira já subiu o tom dela. Tem um plantel de enorme qualidade. Penso eu que tem uma estrutura forte, tem um departamento médico com um médico, tem três fisioterapeutas presentes, e penso que as coisas estão reunidas. Ao nível do plantel, ao longo do tempo, nós vamos criando ligações com alguns jogadores, e eu lembro-me do Telmo, desde que eu cheguei ao Varzim, o Telmo sempre foi um exemplo para mim. Claro que depois há jogadores que têm uma qualidade fora do normal, não é? E esta época isso ainda acontece mais, mas destacar os jogadores quando temos o Nelsinho no plantel, penso que é ingrato, que acho que os jogadores do Estoril ainda esta hora devem estar a sonhar com ele, os três lá do meio campo andaram o jogo todo atrás dele, devem ter acordado à meia da noite a perguntar onde é que está o Nelsinho. Como é que viveste esse jogo, cara? Já vivi o Varzim Benfica 2-1, mas penso, eu às vezes as pessoas chamam-me maluco por dizer estas coisas, mas eu penso que é mais complicado eliminar um Estoril do que eliminar um Benfica. Isto porquê? Porque o Benfica vem cá por ser um grande e vem relaxado, e muitas vezes vem sem um ou outro jogador, e a motivação dos atletas do Varzim é outra, porque nós jogamos contra o Benfica, e penso que este fim de semana isso não aconteceu. O Varzim chegou, penso que a mensagem do Mister deve ter passado por vamos jogar o que nós sabemos e o que nós valemos, e eles vêm aí na máxima força porque vieram. Mas nós vamos impor o nosso futebol, e nós desde o primeiro ao último minuto motivámos-nos por jogar pelo Varzim e não por jogar contra uma equipa da Primeira Liga, e acho que foi uma prenda para todos nós. Esse pormenor é interessante. Quem me ensinou esta expressão foi o meu amigo António Vilaverde, e que nós nos devemos motivar pelo símbolo que temos e não contra quem nós jogamos. E tu, Batista? Tenho a mesma opinião generalizada, acho que na cidade da Póvoa e nos varzinistas espalhados por todo o mundo. Acho que este ano temos, com a direção, está de parabéns, e a equipa técnica por ter escolhido um plantel capaz, uma equipa. Este jogo está bem presente nas nossas memórias, não é? Foi este sábado, jogamos contra uma equipa que joga na competição europeia, e nós somos uma equipa que na realidade jogamos num campeonato não profissional. São realidades completamente distintas, mas a verdade é que isso não se demonstra dentro do campo. Sempre assim foi e sempre assim será, não é? É dentro do campo que se prova, é dentro do campo que se joga, não é fora do campo que se ganham nem pelo estatuto das equipas, é dentro do campo. E o Varzim demonstrou, principalmente contra o Estoril, uma equipa europeia, por assim dizer, na eliminatória passada ganhou o Panathinaikos. Por isso, para nós, acho que é um motivo de orgulho ter o Varzim a este nível. Acredito sinceramente que o Varzim tem tudo para lutar pela subida da divisão, para ir numa segunda fase e aí lutar pela subida da divisão. E esperamos todos, acho, também para o ano estar num campeonato profissional e o mais brevemente possível na primeira divisão, que é o lugar onde o Varzim merece. Acho que ninguém a nível nacional duvida disso. Uma curiosidade, qual é a tua maior referência em termos de treinador? Falar de Mourinho era fácil, não é? Mourinho, mas gosto de um português no estrangeiro, identifico-me com Vilas Boas, gosto muito de Vilas Boas, apesar de ter passado num clube que não nutro muita simpatia, mas reconheço-lhe capacidades, e gosto de um treinador estrangeiro que gosto muito, é Marcelo Bielsa, que agora está no Marselha, também identifico-me que ele assim, tem uns pensamentos e é muito egocêntrico, não é que eu seja, mas gosto da personalidade e gosto do trabalho que ele realiza sempre nas equipas onde está. Rui, tens alguma pergunta para colocar aos nossos convidados?
Assim de repente, olha, estávamos a falar do Estoril e de grandes jogos do Varzim e recordei-me de repente que o primeiro jogo do Estoril na Póvoa foi no longínquo ano de 1977 e eu estava lá. E lembro 77? Que 77. Nós não estávamos, de certeza. Não, mas eu estava. E o Varzim ganhou 1-0. E lembro-me que quem estava, um dos jogadores que fazia parte do plantel do Estoril, já na sua fase final de carreira, é um dos grandes nomes que por acaso passou pelo Varzim como treinador, que era o José Torres. O bom gigante, como era apelidado, passou pelo Varzim e na altura era treinador, creio que era treinador e jogador ao mesmo tempo do Estoril. Mas é realmente uma coisa que nos faz falta e eu acho que podemos ir por aí agora na conversa até para rematarmos, é exatamente esta alma do Varzim e do apoio dos adeptos para um Varzim que cada vez mais deve ser de um campeonato profissional e cada vez mais deve ser de Primeira Liga e de cada vez mais termos na Póvoa estes jogos, porque da mesma forma que eu me lembro desse jogo, eu creio que no mesmo ano ou no ano a seguir, por exemplo, o Twente da Holanda, que agora anda aí na alta roda do futebol europeu, o Twente veio aqui perder à Póvoa por 3-1, também no jogo que eu vi, e é isso que nos falta, é realmente termos o Varzim a jogar com estes grandes clubes e mostrar que na Póvoa quem manda somos nós. E é um bocado isso, não é? Ainda temos um caminho a percorrer e um grande caminho, verdade. Que os sócios do Varzim e os adeptos se aproximem mais do clube, ou se regressem ao clube, não é? Porque mesmo no Campeonato Nacional de Séniores há jogos em que o ambiente é espetacular, não é, Pedro? Devemos ser nós também adeptos. Sim. A fazer com que, eu acho que assim, qualquer jogo que o Varzim entre, só o facto de estar aquela camisola em campo é especial. Os nossos adeptos também têm aqui uma responsabilidade, porque não é só aparecer nos grandes jogos, nem nas vitórias, não é? Aí é muito fácil. Nós no meio das adversidades também há coisas boas. Nós no Campeonato Nacional de Séniores, onde quer que nos desloquemos, a expressão é sempre bem aí o Barzinho, bem o histórico do futebol. Mas pegando no que o Rui disse e fazendo a interligação com o nosso trabalho que fazemos na formação, lembro-me bem que antes do nosso jogo este fim de semana no Boa Vista, nós temos o hábito de, em todos os jogos, nos reunimos no balneário antes do jogo e damos o nosso grito, e o Batista diz sempre algumas palavras, e ele disse: olhem para o que os séniores fizeram ontem e acreditem que é possível e motivem-se, e isso também é bom, os nossos miúdos poderem ver e poderem ter essa referência no seu maior patamar. E acredito que, por acaso, o nosso plantel estava quase lá todo a ver o jogo, e acredito que isso para eles foi uma grande motivação. Olha, isso foi uma coisa muito gira. Realmente foi ver, por exemplo, nos jogos que se seguiram, e por exemplo com a equipa B, grande parte do plantel do Varzim está a assistir ao jogo, incluindo o Mr. Paneira. Isso também dá força aos miúdos, aos júniores, aos que estão na equipa B e querem ir para a equipa A. Isso é muito importante também, não é? A presença de todos acho que é sempre fundamental, quer de elementos da estrutura diretiva, quer dos sócios, quer dos adeptos e simpatizantes. Acho que é fundamental. Nos jogos em casa e nos jogos fora, principalmente nos jogos em casa, que é bastante mais fácil ir deslocar-se até ao estádio, até ao campo de treinos, acho que é fundamental, e os miúdos sentem-se bem, como é lógico. Sentem-se bem a jogar com muita gente a vê-los, a aplaudi-los e a incentivá-los. É um fator motivador, como é lógico. No fundo, a palavra aqui é a união, não é? A união de todos. Exatamente, e o Varzim é reconhecido. O clube inteiro que é o... Se calhar muitos até nem queriam, mas não há volta a dar. O Varzim é o emblema mais representativo da Póvoa de Varzim. Exatamente, e a nível nacional é reconhecido pela qualidade que sempre tiveram as equipas séniores e da formação, quer pelos seus adeptos, não é? Acho que é um dado adquirido que, em termos de massa associativa, o Varzim, tirando os três grandes das melhores massas associativas do país, e basta ver no ano em que não se concretizou a nossa subida de divisão, jogávamos no Campeonato Nacional de Séniores e o nosso estádio não enchia, mas praticamente, e tinha muita mais gente que 75%, 80%, 90% dos estádios da Primeira Liga. E aí demonstra a força do Varzim. Eu acredito que aos poucos está a voltar. Estes resultados que ainda agora, como contra o Estoril, são motivantes para os sócios também, para as pessoas da cidade. Acho que se vai criar outra vez uma envolvência muito forte
em torno do Varzim, do plantel sénior, e vai ajudar a que o Varzim regresse o mais rapidamente possível ao lugar que merece. Pois bem, Rui, acho que é uma bela forma. Querias acrescentar alguma coisa? Eu só queria deixar uma coisa que acho que o Batista já falou agora. Há um bocado dos dois elementos que compõem a equipa técnica com ele. E eu queria, não sei se isto é maçador, mas queria dizer o nosso plantel, para que os atletas sejam todos aqui lembrados, porque viemos aqui falar dos iniciados e acho que os miúdos merecem essa recompensa. Os nossos capitães são o João Pedro Oliveira, o Gonçalo Ferreira e o Ruben Araújo, e o restante plantel é composto pelo Nuno, pelo Ademar, pelo Guilherme, pelo Edu, pelo Fonseca, pelo Moreira, pelo Gonçalo, pelo Diogo Costa, pelo Tito, pelo Xavi, pelo Jonas, pelo Daniel Rocha, pelo Zacar, pelo Cepa, pelo André Rodrigues, pelo Ismael, pelo Pedro Silva, pelo Pedro Freitas, pelo Diogo Lima, pelo Joaquim e pelo Diogo Araújo. O nosso massagista normalmente é fixo e é o Fábio Rodrigues, e formamos assim uma grande equipa. E dessa geração vai sair algum craque? Sem dizer nomes, claro. Isso não podemos dizer, acho eu. Não estou a pedir para que digam que é este, mas tem aí miúdos com potencialidades para no futuro. Não é? Aquela frase usual, o futuro a Deus pertence, não é? E foi como eu disse há pouco. E eles têm qualidade, se estão no Varzim é porque têm qualidade. E seria injusto e seria incorreto e desleal dizer que nenhum vai chegar ao futebol profissional. Eu acredito que sim, ainda lhes falta muito, eles ainda são uns homenzinhos, mas em termos de futebol são umas crianças, ainda têm muito que aprender, muito que cantar, muito que correr, muito que suar, e quem sabe, acho que para mim como treinador, para diretores, para quem trabalha diretamente com eles, não há melhor privilégio e melhor satisfação do que daqui a meia dúzia de anos perceber que eles chegaram lá e que conseguiram e concretizaram o sonho deles. Acho que todos queremos felizes por isso. Acho que é uma bela forma de terminarmos aqui o nosso programa, Rui, com esta mensagem do treinador para os seus jovens jogadores. Eu acho que sim. E olha, vamos olhar uma vez mais lá para fora e olhar estas imagens agora mais no passeio. São Petersburgo, é a tal cidade onde mora Luís Neto. Olha, não é por nada, mas eu ia jurar que há pouco, a sair aqui do Citibank, que é precisamente o que estamos aqui a ver, e foi o Luís Neto que saiu. Não, agora estou a falar a sério. Eu ia jurar a 90% que era ele. Ter alucinações. Às tantas, mas olha que ele estava a ver a Varzim TV e disse. Mas olha que quem saiu dali, quem saiu dali era muito parecido com o Luís Neto. A sério. Agora vamos também ver imagens em direto da Póvoa de Varzim. Ora, está, pronto, está a anoitecer. Aliás, já é noite da Póvoa de Varzim. É assim que estamos a chegar ao final, efetivamente, do nosso programa. Já são perto das 8h10, já estou a ouvir aqui uma barriga do Pedro a roncar. Ora, não, é que já passa das 20 horas. Já passa das 20 horas, portanto, em São Petersburgo são 23 horas e 45 segundos, portanto aqui em Portugal 20 horas e 45 segundos também. Diz-nos lá qual vai ser o teu jantar. Não sei, que isso estava em cargo do meu pai. Mas sei que vai ser bom. Porque ultimamente tem sido peixe, por isso hoje não vai ser peixe, por isso vai ser bom. Já estou a ver que o rapaz não gosta de peixe. Peixe ao jantar é como se costuma dizer, não puxa carroça, não é mesmo? Exatamente, eu amanhã tenho um dia pela frente. Olha, muito bem, peixe não puxa carroça, está muito bom. Ora, muito bem, chegamos assim ao final do nosso programa com a promessa de voltarmos amanhã com mais um Hora Varzim, e amanhã esperamos ter aqui o Preto no Branco. Neste formato cá estaremos com a Silvia e seus convidados, os nossos convidados também, para a Hora Varzim na próxima quarta-feira, não é? Exatamente. Então, obrigado a todos por terem ficado na nossa companhia e até quarta-feira. Até quarta-feira e tudo bom. Acima de tudo, viva o Varzim, lá diz a canção.